Olá pessoal, a gente está de volta aqui mais um episódio, da segunda temporada das Sementes da Palavra, a Bíblia, a palavra escrita, como ponto de referência para as nossas reflexões. E hoje nós estamos na segunda temporada, no terceiro episódio. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o Evangelho de Cristo segundo Mateus, no seu capítulo 5, um pouquinho depois do Sermão do Monte, e uma citação da carta de Tiago, para a gente comentar um pouquinho e poder refletir sobre esse tema tão belo, tão bonito para a gente. O escritor bíblico vai nos dizer, quando Cristo nos chama de sal para a humanidade. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. O sal, como regra, ele nos dá o sabor, A coisa deixa de ser insossa. E aí uma coisa que eu me pergunto muito é quantas vezes na vida a gente tem deixado de ser esse tempero para a vida do outro? Quantas vezes a gente tem se tornado uma pessoa insossa, sem gosto, sem cheiro? Quantas vezes a gente tem se perdido pela dor, pela angústia existencial, pelos sofrimentos, pelas decepções, e nos tornamos uma pessoa completamente insossa? Eu não tenho dúvida que Cristo quer nos dizer que nossa missão é ser sal, é temperar a vida das pessoas. Temperar a vida das pessoas pela prática da empatia, do amor, da caridade, da compaixão, porque esse é o nosso papel como cristão. A filosofia já nos diz há muito tempo que todo e qualquer ser humano tem também uma missão de ser melhor, ético, moralmente sadio. E a palavra que habitou entre nós, ela nos concita a ser sal. E ser sal é tornar as coisas mais saborosas, é tornar a vida de muitos que estão perdidos nas suas dores e nos seus abismos existenciais uma vida pelo menos próxima da esperança. E o que acontece de fato, gente, é que muitas vezes a gente se torna tão insosso a ponto de deixar de amar a si mesmo. A gente entra numa zona de turbulência tão profunda que nos deprime a ponto de muitos de nós não querer mais sequer viver. Mas o que Cristo tenta nos provocar aqui é que a gente seja o sal do mundo, porque ele vai dizer lá na frente: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então nós temos um papel de ser irradiadores dessa luz, porque ou a luz ou a treva é o que está oculto, é a escuridão, é a tenebrosidade, é o mal. Mas a luz é aquilo que é transparente, é aquilo que nós somos capazes de enxergar o que está posto, enxergar sobre isso e mergulharmos sobre nós mesmos para que essa luz nos invada e nos torne pessoas melhores. Então, se eu sou a luz do mundo, se eu sou o sal que dá sabor às coisas, a nossa missão não é uma missão para nós. É falsa a impressão egocêntrica que nós temos, que nós estamos aqui para ser servido. Não, estamos redondamente enganados. O único papel que nos cabe aqui é servir o outro. Se cada um de nós fizesse isso, todos naturalmente seríamos servidos. Por que é tão difícil ver as pessoas pensarem no servir? Porque as pessoas guardam consigo um egoísmo. Eu quero me servir, eu quero melhor para mim, eu não quero pegar fila, eu não quero ter o transtorno de passar
pela espera. Eu quero ser servido. Mas se imagine você, se cada um de nós pensasse em servir o outro mais do que servir a si mesmo, não haveria espera. Porque eu estaria preocupado em servir você, você estaria preocupado em me servir, e ao final todos seriam servidos. Mas como a gente não pensa assim, como cada um pensa em servir a si mesmo, o que ocorre é que nós terminamos não servindo ao outro e, por consequência, não somos servidos. Essa é a grande dicotomia de uma sociedade doente, que não consegue nem ser sal e nem ser luz para o mundo. Por isso que Cristo nos convoca a pensar a respeito disso. A luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês. Ser cristão não é ir uma missa aos domingos. Ser cristão é um compromisso em seguir Jesus Cristo. Ser cristão é eu procurar ser melhor todos os dias. Todos os dias eu preciso desafiar a mim mesmo, ao meu egoísmo, ao meu sentimento narcisista. Por isso que ser cristão não é fácil. Eu me apoio agora na carta de Tiago, que diz uma coisa belíssima. Tiago vai nos dizer, mais precisamente no versículo 17 do capítulo 4, aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Aquele que souber fazer o bem e não faz, peca. Veja bem, nós não pecamos só pela ação, nós pecamos quando também não praticamos a ação. A nossa omissão, eu posso fazer o bem, não faço, eu estou em pecado, porque eu não estou sendo um cumpridor do Evangelho. Ser cristão não é rezar um terço apenas, não é estar às missas aos domingos. Ser cristão é um compromisso que eu tenho em servir, em praticar a caridade. E não é praticar a caridade com aquilo que me sobra, mas com aquilo que me falta. Se eu tenho pouco tempo, eu dou o pouco tempo que eu tenho, ou o tempo que eu não tenho a serviço do outro. Por isso que a caridade não é praticada só pelo que aquele que tem, mas até pelo aquele que muito falta. Porque isso é que é importante entender esse conceito de caridade. Então nós nos apoiamos nesses princípios cristãos, o do servir, da prática da caridade, da compaixão. Se nós assim não fizermos, esses regramentos religiosos são apenas simbolismo. O que Cristo nos concita a fazer é anunciar o Evangelho ao mundo. E quando é que nós cumprimos e nos santificamos como praticantes do Evangelho? Quando nós somos capazes de fazer o bem, de sair de nós mesmos, de deixar de olhar em torno de nós mesmos e passarmos a olhar para o outro. É uma missão fácil? Não, mas é isso que Cristo nos concita. Nós não viemos aqui para ser servido, nós viemos para servir. Essa é a missão que nos foi dada como cristão. Mas o egoísmo, a sociedade contemporânea da descartabilidade, do ter mais do que do ser, subvertem a ordem. Por isso que Cristo foi revolucionário e é revolucionário o seu discurso. Por isso que Cristo terminou na cruz. Porque ele subverteu todos os costumes, todas as ideias prontas e acabadas. Por isso que Cristo é irrepetível. Porque ao subverter isso, ele provocou a muitos. Pense bem sobre o que nós conversamos hoje e dialogamos. Eu espero que esse seja um ponto importante para você nesse momento. Um abraço e até o próximo.